Neymar é sem dúvida um dos maiores talentos da história do futebol brasileiro. Desde que explodiu no Santos, passou por Barcelona e PSG, marcou seu nome na elite mundial e carregou o número 10 da seleção com brilho e responsabilidade. No entanto, o cenário para a Copa do Mundo de 2026 é, ao mesmo tempo, uma oportunidade e um alerta. Pode ser sua última chance de disputar um Mundial, e não depende só dele. 1. O fator físico, a barreira mais concreta. O ponto central em toda essa discussão não é a falta de vontade nem a carência de classe, é forma física e continuidade de atuação ao mais alto nível. Ancelotti deixou isso claro repetidas vezes, só chamará jogadores que estejam 100% fisicamente prontos, independentemente de nome ou história. E isso vale explicitamente para Neymar. Neymar passou por uma época longa de lesões, incluindo a gravíssima ruptura de ligamentos e menisco em 2023, e desde então tem enfrentado problemas musculares e cirurgias menores na busca por voltar ao auge. A própria necessidade de cirurgia no joelho e a subsequente recuperação mostram que, aos 34 anos, seu corpo não responde com a confiabilidade que se exige de um Mundial. Isso implica que, mesmo com talento, não basta apenas querer estar lá. Ele precisa estar fisicamente impecável e pronto para ser decisivo por 90 minutos em cada jogo, algo que ainda está em dúvida clara. 2. A decisão técnica de Ancelotti, sem sentimentalismo. Carlo Ancelotti foi consistentemente pragmático sobre Neymar. O treinador já optou por não convocá-lo em algumas listas recentes, explicando que foi uma decisão técnica baseada na condição física e no rendimento coletivo. Mais recentemente, isso foi reafirmado. Neymar só será parte da lista final se estiver em 100% de condição física, não apenas perto do ideal. Ancelotti reiterou que a seleção precisa dos jogadores mais preparados para um torneio longo e exigente, e não há garantia de que Neymar chegue a esse nível até o início da Copa. Essa postura marca um ponto de inflexão. A seleção não está mais guiando convocações pela tradição ou pela história do jogador, mas sim pela realidade competitiva do grupo. 3. A pressão do tempo e o calendário apertado. As oportunidades de Neymar para provar que está pronto são limitadas. Resta ainda a janela de amistosos de março, especialmente contra França e Croácia, que podem servir como vitrines para quem busca vaga no Mundial. Se ele não for convocado ou não conseguir atuar bem nesses jogos, suas chances de ir para a Copa caem dramaticamente. No Reddit, torcedores têm especulado justamente isso. Sem jogos suficientes e sem uma sequência de atuações consistentes, Neymar precisa de quase uma temporada perfeita para convencer Ancelotti. E isso é um grande pedido para alguém que tem sido constantemente afetado por lesões. 4. A visão de ídolos e da torcida, expectativa versus realidade. Lendas como Romário afirmaram que sem Neymar, o Brasil poderia se tornar apenas mais uma seleção, sublinhando o peso que ele tem e sempre teve na cultura futebolística do país. Isso mostra que as expectativas em torno do jogador são enormes e muitos ainda acreditam que ele pode ser o diferencial que faltou ao Brasil em Copas recentes. No entanto, expectativa e realidade técnica estão em lados diferentes agora. Mesmo que a torcida deseje sua presença, Ancelotti deixou claro que os critérios são mais rigorosos e voltados para desempenho atual do que para legado individual. Conclusão: ele ainda tem uma chance, mas ela é estreita e frágil. Neymar certamente não perdeu a chance de disputar outra Copa por falta de vontade. Ele expressou publicamente seu desejo de ir à Copa de 2026 e até renovou o contrato com o Santos para manter o foco nisso. Mas a questão é, ele ainda tem tempo suficiente para provar que está fisicamente preparado e jogar em um nível competitivo que justifique sua inclusão? Sob a gestão de Ancelotti, a resposta tem sido cautelosa. Ancelotti exige forma física plena. Neymar ainda luta contra lesões e reconstrução do corpo após cirurgias. O tempo está contra ele, especialmente com amistosos próximos que serão testes decisivos. Se ele alcançar o aval físico e técnico, pode sim entrar na lista final e viver sua última e talvez mais desafiadora Copa. Mas se isso não acontecer, veremos o fim de uma era. Um jogador extraordinário, não apenas por suas habilidades, mas por seu impacto cultural e emocional no futebol brasileiro.
E isso, para muitos torcedores, seria tão significativo quanto qualquer título. O que Carlo Ancelotti realmente pensa sobre Neymar e sua situação rumo à Copa do Mundo de 2026? Carlo Ancelotti tem uma visão muito pragmática e equilibrada sobre Neymar, misturando respeito pela qualidade técnica do jogador com critérios rigorosos de forma física e funcionalidade coletiva. Sua opinião não é emocional ou romântica, ela é baseada em performance e condição física, sobretudo no contexto da preparação para o Mundial de 2026. 1. Reconhecimento do talento, mas sem garantias automáticas. Carlo Ancelotti sempre deixou claro que Neymar é um jogador de qualidade excepcional. Em declarações recentes, afirmou que, quando Neymar está em boa forma física, ele pode jogar não apenas pelo Brasil, mas por qualquer time do mundo, destacando sua habilidade técnica e importância potencial para a seleção. Isso mostra que o italiano não nega o valor futebolístico do atleta. Ele reconhece que Neymar poderia ser um diferencial se estivesse em condição ideal. Provável. Prioridade absoluta à forma física. O ponto mais recorrente nas falas de Ancelotti é que Neymar só será convocado se estiver em 100% fisicamente apto para enfrentar as exigências de um Mundial. O treinador repetiu que isso vale não só para Neymar, mas para todos os jogadores. Ele quer apenas quem esteja em forma plena, pronto para jogar todas as partidas com intensidade física e sem limitações. Para Ancelotti, não faz sentido chamar um jogador meio condicionado ou limitado, não importa o nome ou a carreira. Essa postura coloca objetividade acima de nostalgia ou estatura histórica. Antecipação, avaliação contínua e pressão do calendário. Ancelotti também deixou claro que está avaliando Neymar dia a dia, o que significa que a convocação não está definida e dependerá da evolução da forma física e da performance ao longo das próximas semanas e meses. Ele também mencionou, em outras entrevistas, que Neymar tem um prazo de 6 meses para provar que pode estar disponível e competitivo para o Mundial. Isso mostra que, embora a porta esteja aberta, ela não é automática e nem eterna. Decisões técnicas e não pessoais. Quando Neymar foi deixado de lado em algumas convocações recentes, Ancelotti explicou que foi uma decisão técnica baseada em vários fatores, e não simplesmente uma rejeição pessoal. Ele ressaltou que condição física e concorrência por vagas foram determinantes para a escolha. Isso caracteriza sua abordagem imparcial e objetiva, mesmo ao lidar com um ídolo nacional. Equilíbrio entre experiência e renovação. A forma como Ancelotti tem conduzido o processo mostra que ele está trabalhando para equilibrar experiência e renovação na seleção. Enquanto nomes como Vinícius Júnior e outros jovens são considerados pilares quase certos do projeto, a permanência de Neymar depende muito mais de sua condição física do que de seu legado individual. Isso não é uma crítica ao jogador, é uma postura técnica numa fase de transição do time rumo à Copa. Conclusão. Opinião de Ancelotti sobre Neymar. A opinião de Carlo Ancelotti sobre Neymar pode ser resumida assim. Ele tem enorme respeito pelo talento de Neymar e reconhece sua capacidade de ser um jogador decisivo, mas não abre mão de critérios claros de forma física e rendimento para a convocação. Neymar ainda tem chance de ir à Copa, mas não é garantido. Tudo dependerá da evolução até os amistosos e o período final de observação. Se ele alcançar o aval físico e técnico, pode sim entrar na lista final e viver sua última e talvez mais desafiadora Copa. Mas se isso não acontecer, veremos o fim de uma era. Um jogador extraordinário, não apenas por suas habilidades, mas por seu impacto cultural e emocional no futebol brasileiro. E isso, para muitos torcedores, seria tão significativo quanto qualquer título.